Como começar a construir casas para vender e lucrar com isso? Quem nunca viu na sua cidade aí alguém que constrói casas para vender e fatura 100 mil, 200 mil, 1 milhão com a venda daquela casa? E a pergunta, a dúvida que muita gente fica é como que eu posso começar a construir casas para vender? O capital que eu tenho não chega nem perto para fazer uma casa dessa. Quais os meios, os caminhos que eu tenho? Aqui no nosso canal do YouTube a gente explica muito como você fazer isso através do financiamento bancário. É a forma mais fácil, porque você vai trazer um pouco de capital seu com muito capital do banco e vai conseguir desenvolver esse empreendimento imobiliário. Eu vou contar para vocês aqui como foi o meu primeiro empreendimento imobiliário, como que eu lancei, quais foram os riscos que eu passei e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre construção de casas para venda. A primeira casa que eu fiz, na verdade, eu vou explicar para vocês sobre a segunda. A primeira casa foi muito fácil, eu fiz com um investidor. Então ele entrou com capital, eu construí aquela casa, a gente vendeu e dividiu o lucro. Melhor dos mundos. Só que eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso a esses investidores. É mais difícil achar alguém para investir. A segunda casa, então, acho que interessa mais para vocês. Eu fiz através de um financiamento bancário. Naquela época eu tinha um salário que não era alto, era até baixo para o porte de casa que eu estava construindo. Eu acho que meu salário, não tenho certeza, pessoal, mas era em torno de 7 mil, digamos assim, 7, 8 mil reais por mês que eu tinha de salário, e eu peguei um financiamento de 400 e poucos mil reais para construir aquela casa. Na época eu fiquei chateado porque o banco não me liberava mais. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu fico até na dúvida como que o banco teve coragem de liberar mais de 400 mil para uma pessoa que ganhava 7, 8 mil reais. Mas enfim, o banco me liberou aquele valor e a casa, na verdade, eu ia precisar de 600, 650 mil para construir aquela casa. Então por aí você já vê que a conta está um pouco furada. Por isso que a gente sempre fala também, o incorporador, muitas pessoas não percebem, mas ele assume muito risco financeiro quando ele entra num empreendimento desse. O meu era muito maior porque eu não tinha capital, mas mesmo o incorporador que ele tem capital, ele assume muito risco. Depois eu conto algumas histórias ali mais para frente para vocês, o porquê que as pessoas que assumem risco, eles têm uma probabilidade de ganhar mais dinheiro dentro de uma obra ou dentro de qualquer empreendimento que eles entram. Mas enfim, voltando para a nossa história, eu consegui esse financiamento de 400 mil, só que eu ia precisar de 600, 650 mil reais para fazer a obra. Como é que eu ia fazer aquela obra? Pois é, como é que eu fiz? Eu trabalhava em uma empresa que eu recebia uma PR, participação dos resultados, todo final de ano. Então, no final do ano, trabalhava na Vale e eu recebia essa PR. Com essa PR, eu já consegui colocar ali mais uns 50 mil, digamos assim. Só que não era suficiente, não chegava nem perto disso. Então, eu tinha uma colega na Vale que também recebia essa bonificação. Ela é muito amiga minha, da minha esposa, e a gente conversou com ela, mostrou a probabilidade de retorno que aquela incorporação ia dar e ela investiu também o seu bônus naquela obra. Pronto, já tinham duas pessoas investindo, só que ainda não era suficiente. Conversei com meu pai tinha uma grana lá parada que ele estava querendo investir em renda fixa ou em poupança ou em qualquer coisa assim. Aí eu trouxe o dinheiro dele também para a obra. Já estava quase batendo no valor que eu precisava, mas ainda assim não era o suficiente. O que eu fiz? Tinha um colega meu que quando eu era da escola morava em uma república com ele e hoje em dia ele é um agente financeiro, trabalha com agiotagem. Conversei com ele também, ele injetou mais um pouco de capital naquela obra e aí sim eu consegui concluir aquela obra, fiz a venda, tive um lucro bom, paguei os juros para minha colega, paguei os juros para o meu pai, paguei os juros para o agiota, paguei para todo mundo e ainda tive um retorno muito bom que sobrou para mim daquela obra. E sobre o risco, eu chego ao segundo ponto que eu queria conversar com vocês. Também conversando com um serralheiro meu na obra, ele estava me questionando, poxa, tem gente que está envolvido na obra e ganha tão pouco, tem gente que está envolvido numa obra e ganha tanto, e eu estava explicando para ele. É uma forma fácil de você entender quem é que vai ganhar mais naquela obra, é você saber quem está correndo mais risco naquela obra. Não risco, quando eu falo, pessoal, não risco de acidente, o risco de processo, alguma coisa do tipo. É risco financeiro. O pedreiro, quando ele entra na obra, qual o risco financeiro que ele está correndo? Quanto de dinheiro ele colocou ali? Ele não está correndo risco financeiro praticamente nenhum. Vou dizer praticamente nenhum, porque pode ser que o cliente não queira pagar ele no final do mês e aí ele teve aquele prejuízo. Mas é só isso. O arquiteto, o valor do projeto dele é maior, então se alguém não paga ele, alguma coisa acontecer, aí o prejuízo é um pouco maior, ele também tem uma responsabilidade técnica e tal, digamos assim, ele já está assumindo um pouquinho mais de risco, então uma obra de 1 milhão, aquele arquiteto, o pedreiro ali está ganhando, sei lá, seus 3, 4 mil reais no mês, o arquiteto para fazer aquele projeto ele vai ganhar 15, 20 mil reais, já melhorou, né? Aí você pega o construtor ele já assume um pouco mais de risco, ele está colocando equipamentos, ele está colocando mão de obra, pessoas para trabalharem ali dentro, ele já está assumindo mais risco, ele pode ter um prejuízo financeiro lá na frente. Então esse construtor, muitas vezes, o empreiteiro ele vai ganhar ali seus 50 mil numa obra dessa, 80 mil, já vai ganhar um pouco mais. E aí você vem para o gestor de obra, que é uma figura que ele foge um pouco dessa escala de risco financeiro que a
gente está falando. Por isso que eu acho muito interessante essa questão de gerenciamento de obras. A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre gerenciamento de obras. Estou até montando um treinamento sobre gerenciamento de obras que daqui a um tempo vai estar pronto. Vou deixar uma lista de espera aqui embaixo. Se você quiser aprender um pouco mais sobre gerenciamento de obras, se inscreve lá que futuramente a gente vai ter um material muito interessante sobre isso. A gente começou a criar isso porque várias obras que eu estou fazendo, incorporações, eu chego às vezes em algumas cidades, em alguns locais, e é difícil achar gestores de obras. Gestores de obras, eles ganham tão melhor do que um arquiteto, um projetista, e eu fico me perguntando por que todo arquiteto, todo engenheiro não se torna um gestor de obra. Mas enfim, voltando para o nosso contexto aqui dos valores. O gestor de obra ele já vai ganhar uma porcentagem sobre o valor da obra. Se aquela obra foi de R$1 milhão, ele vai ganhar na faixa de uns R$150 mil. Já melhorou bastante. E aí o incorporador, que é o que a gente está conversando aqui, né? Por que construir para vender e como que eu posso começar a construir para vender? Em uma obra dessa de R$1 milhão, ele vai ganhar ali seus 300 mil para lá, 300, 400 mil de lucro. Foi a figura que assumiu o maior risco financeiro, que injetou todo o capital, ele foi ali, orquestrou aquilo tudo. Ele achou o projetista, ele achou o gerenciador, ele achou o terreno, ele achou o corretor que vai fazer a venda, ele encaixou toda essa galera para trabalhar junto, colocou dinheiro e aí sim, a maior fatia do bolo é para ele. E aí a parte mais interessante, algumas pessoas podem se perguntar assim, poxa, Johan, então em uma obra de R$1 milhão, que o incorporador colocou R$1 milhão, ele pode ganhar R$400 mil, ele pode ter uma margem de lucro de 40%? Sim, ele pode ter uma margem de lucro de 40%, só que ele pode ter um ROI muito maior. Uma obra de R$1 milhão, o banco financia até 80% daquela obra. Então o incorporador tem que entrar com 20%. Então se uma obra custa R$1 milhão, ele entra com 200 mil. Se ele colocou 200 mil e aquela obra no final deu um retorno para ele de R$400 mil, ele não teve um retorno de 40%. O ROI dele, o retorno sobre o capital que ele investiu foi de 200%. Ele colocou 200 mil, voltaram 400 mil para ele. Agora ele tem um capital de 600 mil. Agora ele pode lançar 3 incorporações desse mesmo porte. E tudo isso simplesmente porque esse incorporador ele teve acesso ao conhecimento, ele conseguiu fazer alavancagem junto com o banco, ele não precisou tirar capital do bolso. O nosso treinamento para incorporadores, a gente explica como você liberar todo esse crédito no banco e como que vai ser o desembolso financeiro, seu fluxo de caixa ao longo de toda aquela sua obra. Como que você, com apenas 20% ali do valor de uma obra, você consegue viabilizar todo o empreendimento e ter um retorno tão alto lá no final. Os projetistas dentro de um empreendimento, de uma construção de uma casa, eles não ganham bem. Um arquiteto ele não ganha bem, um engenheiro não ganha bem. Eu sei que algumas pessoas ficam incomodadas quando eu falo isso, mas eu estou acostumado a construir casas para vender, a pagar essas pessoas. Então eu sei o quanto que eu estou pagando para um arquiteto, o quanto que eu pago para um engenheiro e o quanto eu pago para um gerenciador. E eu sei o quanto eu estou ganhando como incorporador. Por isso eu falo, se hoje você trabalha com arquitetura ou com engenharia, eu falo isso porque eu tenho um lugar de fala. Eu sou engenheiro, minha esposa é arquiteta, a gente tem escritório. E essas profissões, elas não chegam nem perto de ganhar o que um gerenciador de obras pode ganhar, o que um incorporador pode ganhar. Eu incentivo todo mundo a se tornar um incorporador. Mas se hoje você ainda não tem capital para ser um incorporador, estude um pouco mais, pesquise um pouco mais sobre gerenciamento de obra. É ali que você vai conseguir juntar boa parte do capital para lançar a sua primeira incorporação.